Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres e hoje eu vim conversar com vocês sobre família. Família, todo mundo tem uma, ou quer ter, ou já teve, né? Ou quer fugir dela, né? Mas faz parte, né, da vida das pessoas, da sociedade, ter algum tipo de grupo, de agrupamento, né? Então, usualmente, o primeiro grupo que se forma quando uma pessoa nasce é relacionado com a uma família, né? Então a família é esse grupo social, né? Esse núcleo que vai ter várias funções na vida da pessoa, né? Educar, socializar, é onde ela vai aprender a criar vínculos, aonde vai aprender valores. Então a família, a princípio, é uma coisa muito importante, né? Ela entra na vida da pessoa usualmente, fora aquelas que, né, nasceram sem essa estrutura, sem uma estrutura familiar, né? Mas usualmente as pessoas vêm ligadas a uma família com toda essa educação, com toda a educação que vem dessa família, os valores que vêm dessa família e vão ser agregados na vida dessas pessoas. As pessoas vão viver isso, alguns valores vão gostar muito e vão repetir, alguns não vão gostar e vão repetir também sem que se dê conta, como canta lá, escreveu Belchior e canta Elis Regina, né? Como os nossos pais, estamos sempre fazendo tudo igual, até a hora que a gente consegue quebrar esse ciclo. Então, a ideia da família é essa formação que vão transmitir valores, que agrega uma sociedade. Era para ser uma coisa boa, né? Eu acho que sim. Muitas vezes né? Aliás, eu acho que né? Porque é uma base que traz uma formação para a vida de uma pessoa. Não significa que ela vai ter que seguir todas aquelas bases até o final das suas vidas, mas é uma base. Sempre que a gente vai iniciar alguma coisa, né, e estamos falando de uma pessoa que está iniciando uma vida, ela vai precisar de valores. Um profissional também, por exemplo, um psicólogo, para ele poder começar a trabalhar, o melhor é que ele se agregue a uma linha, né? Porque isso vai dar uma identidade, vai fazer uma supervisão, isso vai dar uma consistência para entender melhor o que tem que ser processado, vai fazer a terapia para que ele entenda melhor o que ele precisa trabalhar nele para não bloquear coisas com o paciente. Então veja, né, até profissionalmente, eu dei o meu exemplo de psicóloga, eu, né, sei bem como definir as transições e as épocas e os aprofundamentos, mas o que eu quero dizer, a gente parte de uma base, mesmo na profissão. Então, socialmente, a família seria a nossa base onde nós vamos começar a construir. Então, isso poderia querer dizer que uma pessoa que não teve família, né, como uma base preliminar, ela não vai ter os seus valores trabalhados e fortalecidos? Vai ter, né? E ela vai ter porque ela vai participar de algum grupo ou de uma instituição, algum lugar vai estar acolhendo e exercendo as funções, né, paternas ou maternas dentro dessa cadeia da educação. Então, de alguma forma, sempre temos uma função que exerce esse lugar de cuidador, de orientador na vida, né? Mas estou falando de família porque exatamente é uma coisa mais comum que aconteça, embora mesmo quem não tem família tenha a sua forma também de ir apreendendo os conhecimentos e os valores da vida. E quando eu estou falando sobre isso, assim, né, estou trazendo esse tema por quê? Porque eu escuto muito pessoas que acabam tendo feridas das suas figuras parentais, dos seus cuidadores, né, da pai, mãe, seja lá né, o nome com que essa pessoa vai identificar. O que interessa é que são as figuras cuidadoras, né, que estão ali presentes para ter essa função de alicerce na educação e na socialização.
né, dessas crianças. E aí eu escuto essas pessoas que estão começando hoje neste lugar de serem os alicerces de alguém, de terem crianças também. Muitas vezes elas estão ali ainda vivendo as suas mágoas, né, as suas tristezas, as suas feridas emocionais, vindas e advindas das figuras parentais também. Então, eu gostaria de propor um exercício. Mesmo se você não tiver alguma criança para estar cuidando, eu acho que é um exercício que vale a pena. Né? Imagina você, né, você meio adolescente, né, em que você tem um pai e uma mãe ou as figuras cuidadoras que você tiver. Né? Essas pessoas, elas são modelos na sua vida. Né? Elas estão dirigindo, né, o que você pode, o que não pode fazer, e elas estão dando o melhor que elas podem nessa educação. Mas o que a gente aprende? Principalmente, né, quando é criança, e eu vejo muitos adultos repetindo isso também, que a gente não pode questionar essas figuras. Então, é praticamente colocá-las no papel de educadores, educadoras, educadores perfeitos, né? Perfeitas, perfeitas. Né? Todos ali não podem ser questionados. E aí fica essa pergunta, será que eles não podem ser questionados? Porque existe a dificuldade. Parece que se questionar vai se estar desrespeitando, né? Vai estar decepcionando, tem algum medo que fica de ser abandonado, abandonade. Né? Então essa fica uma proibição. E aí, com isso, eu não posso enxergar essas figuras direito, porque eu sou obrigada, né, no caso, exemplo, eu, Roberta, eu sou obrigada a olhar para essas figuras como se elas fossem perfeitas, e não os seres imperfeitos que foram, né, porque ninguém é perfeito. Então, por mais que essas figuras tenham tentado ser dentro do entendimento que essas pessoas tinham na época, elas com certeza entenderam o que elas estavam passando era o melhor. Mas se era o melhor ou não, era outro ponto. E aí, se eu fico proibida de perceber se isso era melhor ou não, ou de questionar, eu me coloco numa armadilha que, se bobear, eu vou ser para sempre prisioneira. Porque, vamos pensar, né? Eu tive pai e mãe. Né? Meu pai e minha mãe, dois seres imperfeitos, fizeram o melhor que puderam. O meu pai teve o pai e a mãe dele, né, que ensinaram os valores que eles aprenderam também. O melhor que eles puderam dar, do que eles entendiam sobre as coisas, eles deram. E a minha mãe a mesma coisa, teve o pai e a mãe dela. Né? E eles deram o melhor que eles podiam dar com as informações e autoconhecimentos que tinham. Só que a gente parar para pensar lá atrás, né? Antigamente se pensava menos ainda sobre educação. Né? Era tudo, temos que ir, temos que respeitar, então não se questionavam muitas coisas. Mas eles aprenderam assim e deram o melhor e tiveram as dificuldades. Assim como tiveram depois as figuras, se a gente para ver só do lado da figura do pai da gente. Né? Então o pai da gente teve pai e mãe que foram nossos avós, depois tiveram 4 bisavós, depois tiveram 8, depois 16, depois 32. Vocês imaginam quantas pessoas vêm do lado de lá e a mesma coisa do lado de cá? Né? Quantas pessoas que vêm de tempos e sei lá, de séculos atrás, que foram preciso existirem, se encontrarem para ir formando até chegar nesta pessoa aqui que eu sou e nessa pessoa que cada um de vocês são, né? Cada um é. Imagine a quantidade de pessoas, de valores, de histórias, né? De tristezas, de mágoas, né? De repressões, de frustrações, de impedimentos que vivenciaram, cada um tentando vivenciar também
os seus confrontos dentro do que conheciam ou podiam, né, até que chegaram nas figuras de pai e mãe, no meu caso, né, e vieram atuar sobre a minha pessoa. Então, né, se eu fico pensando em tudo que eles não me deram, ou fico carregando essa mágoa, eu vou ser alguém que para sempre vou estar carregando essa mágoa. Por quê? Porque eles não deram e não vão dar. Primeiro, hoje em dia, porque morreram, né? E depois, mesmo que estivessem vivos, eles iam continuar a não dar, porque eles deram o que eles podiam. Então, será que eu consigo olhar? Será que cada um de vocês consegue olhar para os pais de vocês, para as figuras cuidadoras da vida de vocês, que pode ser também avô, avó, enfim, as pessoas que cuidaram, tio, tia, né, educadores, né? Parar para pensar que eles estão dando o melhor, eles deram o melhor. Assim como você, quando estiver nessa função, também vai dar o melhor de você. Você vai dar o melhor de você. Aí você pode pensar, puxa, mas é que eu me esforço, né? Você se esforça porque você teve possibilidade de agregar ao seu valor esse pensamento de autoconhecimento, né? De parar para pensar mais no outro, porque isso chegou até você. Que seja até que tenha chegado pela sua própria vivência de não ter tido esse espaço. Mas isso de alguma forma chegou. Então sim, né, pelos seus conhecimentos, você tem possibilidade de dar coisa diferente e melhor para as crianças que vão estar sobre os seus cuidados. Mas isso não quer dizer que lá na frente, né, quando eles estiverem adolescentes ou adultos, eles também não cheguem para as amizades, para as parcerias, ou mesmo para a figura de um terapeuta, e que vá reclamar que o meu pai, minha mãe, enfim, a minha figura cuidadora não deu para mim aquilo que eu esperava. Porque o que a gente espera e o que a gente recebe também são coisas diferentes. Então, eu queria trazer um pouco disso, porque é complexo isso. E aí você também pode me perguntar, né? Puxa, mas e as pessoas que foram negligenciadas, abandonadas, vitimizadas, abusadas, né? É verdade, né? Isso é muito difícil. Só que assim, se a gente escolher passar a vida olhando para aquela situação e olhando de novo, e sentindo a dor, e sentindo de novo, e sentindo de novo, e sentindo de novo, eu vou estar sempre prisioneira do meu sofrimento e de um sentimento que eu não consigo sair desse lugar. Então, neste ressentimento, que é um ressentir, um sentir de novo e de novo e de novo, constante, eu vou estar sempre puxando essa história de novo para mim e não crio uma possibilidade de me afastar dela. Então, pensando numa pessoa que foi negligenciada e sofreu abuso, é muito duro mesmo, né? É muito duro. Mas isso justificaria essa pessoa ficar para sempre sentada, chorando, sofrendo, porque ela não teve alguém que cuidasse dela, né? Porque não foi protegida. É duro mesmo, né? Eu concordo plenamente, mas e aí chega uma hora, né, que se eu não fizer nada, eu vou continuar nesse lugar para sempre. Eu não sei se é isso que você quer para você, né? Você quer estar nesse lugar para sempre, ou você quer criar para você alguma possibilidade de criar um horizonte novo? É possível? É possível, é possível. Se a gente for fazer isso em psicoterapia, é um processo doloroso, é um processo doloroso mesmo, né? Mas se a gente parar para pensar, todos nós temos as nossas dores, as nossas feridas, e cada vez que eu fico ressentindo, é como se eu tivesse de novo alisando a minha ferida e fazendo carinho na minha ferida. E isso dói, coitadinho. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou ficar nesse papel de me vitimizar por não ter recebido para sempre, né? Então eu estou sempre ali acariciando aquela ferida.
em vez de ajudar a ver estratégias de como eu posso ajudar isso a cicatrizar. E ajudar a cicatrizar, gente, não é dizer isso não existe mais, porque para sempre eu vou ter uma cicatriz. Essa cicatriz, que eu não preciso ter vergonha, é uma cicatriz que vai me poder mostrar, para mim, inclusive, me lembrar, que eu sou uma pessoa que eu passei por uma dor e que eu posso ir para a vida e eu tenho orgulho dessa ferida, não porque, e dessa cicatriz já não é mais uma ferida, foi uma ferida. Não que não doa, e não que não doa a lembrança de olhar para a cicatriz que eu tenho, mas é diferente de eu viver chorando por essa cicatriz que não cicatriza. Eu, na verdade, quase está cicatrizando e eu vou lá e quando eu aliso, eu abro essa ferida de novo. Então é um movimento muito complexo. Aí você vai também me perguntar, então você tem que falar que a gente tem que perdoar? Eu não quero fazer nenhuma apologia ao perdão. Perdão é uma coisa pessoal, única, e cada um sabe como ou quando isso pode acontecer ou se tem condições de acontecer. Eu não estou falando isso para perdoar a pessoa, que dependendo do que fez talvez seja difícil mesmo. Mas se você fica prisioneira, prisioneiro, prisioneire dessa situação, você não está perdoando você e a sua ferida. Você não está abrindo espaço para, apesar da ferida, você poder seguir em frente com a sua vida, e usufruir de outras coisas e não só da perda que você vivenciou, porque essa fica a única lembrança e possibilidade e paralisa, viu? E isso paralisa. Então, o perdão, como eu disse, é muito pessoal. Agora, você poder acolher o que você viveu, e isso sim, alguns poderiam considerar isso uma forma de perdão, não sei. Você dê o nome que você quiser, mas para mim isso é acolhimento, e poder se acolher. Quer dizer que vai ter que acolher outra pessoa? Não, não significa que tem que acolher, mas se eu entender que aquela pessoa fez isso, sei lá por quê, porque provavelmente também passou por coisas horríveis, pelo menos eu não vou ficar ali amargando aquele ódio que eu não recebia. Aquela pessoa também não recebeu, que pena que ela não recebeu, que pena que ela não pôde me dar, mas eu vou buscar para que eu possa encontrar isso na minha vida, e isso vai estar nas minhas mãos. E não é fácil esse processo, Tem uma cena de um filme que às vezes eu quando trato desse tema em terapia com pacientes, eu trago essa cena do filme que chama Como Água para Chocolate, filme antigo, adoro filme antigo. E é um filme que é uma filha que tem que tomar conta da mãe e ela é totalmente submetida às ordens da mãe. E ela vai fazendo tudo o que ela quer. É um filme até interessante na época, assim, porque ele falava muito que como a filha ficou cozinhando e cuidando dessa mãe, ela colocava muitos sentimentos dela na comida. Então, se ela estava triste, ela cortava a cebola e aí ela cortava chorando. Aí todo mundo na família começava a chorar. Então, ela era aquela que soltava a carga da emoção na família toda. Mas num dado momento, depois de obedecer muito a mãe, de não casar com quem ela queria, deixar de se conectar com as questões dela, ela acabou fazendo um distanciamento da mãe. Aliás, essa mãe acabou morrendo, mesmo assim ela obedecia essa mãe. E aí, num dado momento, ela em casa, ela começou a imaginar que a mãe estava saindo pela janela e ela estava colocando a mãe para fora da casa. Então, para criar esse movimento, é como as portas iam fechando, janela, outra janela e outra porta, e a mãe ia ficando cada vez mais para fora da vida dela, e a mãe gritando, batendo na janela, querendo entrar, e ela só fechando as portas. Então, é isso que eu gostaria de propor, essa imagem, para que vocês possam ver, isso é possível. É um trabalho, às vezes, como nesse filme, a moça só fez isso quando a mãe morreu. E depois de um tempo, não foi que a mãe morreu, ela conseguiu fazer. Mas aí ela conseguiu fazer isso e é um processo possível. Vamos pensar sobre isso? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, indique para amigos, amigas, amigues. E se não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Um beijo grande. Tchau.